TV Câmara de Bagé apresenta Pontos de Vista. O programa Pontos de Vista desta semana traz um assunto que tem muito a ver com CPI. Aliás, os nossos dois participantes, o vereador Edmar Fagundes, o vereador Omar Gani, os dois integram a CPI da Folha. E nós escolhemos este tema para o Pontos de Vista porque o vereador Edmar, que é o presidente da comissão, anunciou que nessa semana que vem ele deverá apresentar o que ele chama de pré-relatório, porque a CPI está se encaminhando para o seu final. Então, este é o nosso assunto, é isso que vai ser discutido. Vamos começar com o presidente da comissão, perguntando exatamente o que é um pré-relatório. Bom, obrigado pela oportunidade, Benfica, o vereador Omar que está aqui. Um pré-relatório significa um desfecho de um assunto que nós já estamos quase concluindo. E segundo esse pré-relatório, que nós já temos já alguns depoimentos já colhidos e já temos já índice e provas já contundentes, convincentes, de que nós já podemos já, a partir da semana que vem, mais tardar, terça-feira, que vai ser depois da outra comissão, na terça-feira nós já queremos já elaborar esse pré-relatório e trazer na quinta-feira a plenário e para ser votado e aprovado pelos edis desta casa. E após ser aprovado pelos edis dessa casa em plenário, nós iremos ao Ministério Público, iremos protocolar o Ministério Público para que então as devidas providências venham a ser tomadas. Porque nós encontramos aqui nos documentos que nos têm chegado, também pelo portal de transparência que nós temos acessado, várias e várias irregularidades, várias e várias denúncias na folha de pagamento, pessoas que estão em situação irregulares, pessoas que estão em desvio de função, pessoas que estão recebendo um indevido, outros até, menos até. Então, por isso que nós estamos já apurando o desfecho dessa CPI. Como eu falava essa semana na rádio, provavelmente vai ser a CPI que nós vamos concluir mais rápido do que a do Parque do Gaúcho. Vereador Omar, dá para perceber na manifestação do vereador Edmar uma convicção, uma certeza muito forte com relação à detecção de irregularidades. No momento que ele anuncia um pré-relatório, para chegar a um relatório final, digamos assim, como é que o governo e como é que o líder do governo vê essa nuvem, digamos assim, de tempestade que está aparecendo no horizonte? Quero então saudar os telespectadores da TV Câmara, através do programa Pontos de Vista, saudar o vereador Edmar Fagundes, nosso vice-presidente do Poder Legislativo, e o Benfica, que coordena esse programa e coordena a TV Câmara aqui, que leva informações importantes para a nossa comunidade. Quero esclarecer a comunidade que o governo ele tem trabalhado, se preocupado com essas questões levantadas através das denúncias que foram feitas aqui nessa casa. Principalmente nosso debate principal hoje, que é a CPI da Folha. Essa CPI ela foi motivada por uma denúncia feita pelo Comando de Greve dos funcionários municipais, que numa audiência pública feita aqui na nossa Casa Legislativa, trouxe até a presidência da Casa uma série, segundo eles, de irregularidades de funcionários em relação à folha de pagamento. Assim que a Prefeitura teve conhecimento e teve acesso a esse documento, a própria Prefeitura, antes mesmo de ser instalada a CPI da folha de pagamento, ela protocolou esse documento no Ministério Público, porque o maior interessado que as coisas sejam esclarecidas é a Prefeitura, é o prefeito Dudu, é o Poder Executivo. Então, essa denúncia que hoje está sendo investigada por essa casa de funcionários irregulares que estão recebendo FGs irregulares, e essa documentação toda, assim que o procurador doutor Fernando Meira, teve conhecimento, se apropriou desse documento, a própria Prefeitura, a própria Procuradoria do município foi até o Ministério Público, fez o registro.
O que acontece? Nós entendemos que todas, né, como o vereador Edmar disse, né, que vai apresentar esse pré-relatório, todas as investigações feitas pela CPI, elas vão, né, no seu final, ser protocoladas no Ministério Público. E o Ministério Público, né, queremos deixar muito claro, porque o nosso governo não quer esconder nada, muito antes pelo contrário, queremos que os fatos sejam apurados, até mesmo porque existe hoje uma equipe, né, e quero ressaltar, antes mesmo de começar a CPI, existe uma equipe dentro da Prefeitura Municipal, dentro do Poder Executivo, compostas pela Secretaria de Administração, composta pela Procuradoria Jurídica do município, e também faz parte desta equipe o controle interno do município, trabalhando nessas questões, né, realinhando se porventura tem alguma irregularidade, desvio de função. Existe uma equipe já trabalhando nessa questão. O Ministério Público já está ciente disso. E nós, né, tanto os vereadores da base do governo e como os vereadores de oposição, né, os vereadores de oposição que propuseram essa CPI, teve o nosso aval para ser criado a CPI. Todos os vereadores do Partido dos Trabalhadores, como a vereadora Cláudia Souza, que compõe a base do governo, votamos para que as CPIs fossem realizadas, porque entendemos isso, que não temos nada que esconder pela comunidade, muito antes, pelo contrário, porque, como eu disse, já foi protocolada toda a documentação que motivou a criação dessa CPI, já está no Ministério Público e o Ministério Público já está investigando. Só me causa uma certa estranheza, né, a relação da questão do pré-relatório que vai ser apresentado na quinta-feira. Acredito primeira vez que eu me deparo com uma questão de um pré-relatório, acredito que o relatório deveria ser apresentado sim quando tivesse todas as quando a CPI já tivesse feito todas as conclusões do que está sendo investigado. Na semana passada começou a oitiva dos funcionários, os funcionários vieram até essa casa para fazer as suas colocações relativas aos FGs que estão ganhando. Acredito que não seria necessário, respeito à posição do presidente da CPI, mas acredito que não seria necessário nesse momento um pré-relatório. Apenas um relatório final, depois da conclusão de toda a CPI, depois de ter investigado, entendido, né, que já poderia então enviar para o plenário da casa para ser votado, né? Mas nós vamos também estar estudando junto com a bancada de base do governo, qual vai ser a nossa posição em relação a essa questão que, né, hoje, para nossa surpresa, está sendo apresentada, que é um pré-relatório da CPI. Bom, vereador Edmar, vou lhe pedir que o senhor dê resposta, então, a essa estranheza do pré-relatório. Normalmente, uma CPI faz um relatório final. A sua vai ter um pré-relatório e um relatório final. Por que mesmo isso? Porque nós entendemos, a comissão, que tudo que chega de denúncia é obrigação de nós, edis, legisladores, fiscalizarmos. Então, esse relatório, por ser um montante, né, denúncias muito sérias, graves, e um montante muito, mas muito grande, nós vamos dividir esse relatório em duas partes, o pré-relatório e o relatório final, para que nós venhamos prestar conta à população, porque onde quer que a gente vá, até aqui na Casa Legislativa, as pessoas que assistem às sessões nos perguntam, e aí, qual é a posição? O que está acontecendo com a CPI? Estão trabalhando, estão se reunindo, estão fazendo o quê? Então, esse pré-relatório nada mais é já para antecipar à população os resultados dessa CPI. Embora, muitas vezes, nós não temos, por causa das sessões na Câmara, não temos tempo de nos reunir, nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando, mesmo no grupo, nós estamos investigando aqui, investigando ali, estamos investigando lá, nós estamos formando um conteúdo para poder apresentar uma justificativa à nossa comunidade, à nossa população, porque nós temos que ter muito cuidado quando envolve dinheiro público. Quando envolve dinheiro público, nós legisladores, executivo, nós temos que ter o máximo de cuidado, porque lá na ponta nós vamos ser cobrados. Então, nada mais é esse pré-relatório do que uma prestação de conta para a nossa comunidade, para a nossa cidade, que espera uma resposta, espera que o desfecho venha a ser apontado, se há culpado ou se não há culpado. Eu tenho aqui diversos nomes aqui de pessoas que vão ser ouvidas, até falava na rádio semana, segunda-feira nós vamos adentrar noite adentro, porque vão ser ouvidas mais de 10 pessoas.
mais 10 pessoas. Nós convocamos para segunda-feira passada, agora 4 pessoas. Vieram 2. Uma deu justificativa que estava doente, a outra que estava recebendo na cidade um pessoal da educação. Então nós reconvocamos essas testemunhas, essas pessoas que foram denunciadas, para que compareçam, para que o mais rápido possível nós vamos fazer o desfecho dessa CPI. Por isso o pré-relatório. Vamos dividir ele em 2 partes. O pré, que vai mostrar o que até então se apurou, o andamento, e o final vai ser o desfecho. É uma espécie de preocupação da CPI em mostrar o que ela já fez. Exatamente. Na prática seria isso. Na prática seria isso, porque a população pensa que a CPI, Benfica, ela está apenas teoricamente. E nós queremos mostrar para a população que nós não estamos apenas baseados, fundamentados em teoria. Então, nesse pré-relatório, como vai acontecer, eu creio, com a CPI do Parque do Gaúcho, vamos apresentar um pré-relatório. Nós até já protocolamos quinta passada no Ministério Público pedido de interdição do Parque do Gaúcho, para que não venha a ser removida nenhuma prova, vamos assim dizer, que não venha desqualificar nenhuma prova ali que venha apontar alguma irregularidade. Então, eu creio, não tenho certeza, que nós vamos fazer um pré-relatório da CPI do Parque do Gaúcho. Então, nós estamos tirando da teoria e trazendo para a prática para mostrar e provar para a nossa população o quão sério tem sido o trabalho desses legisladores, o vereador Omar que compõe também, e como sério tem sido o trabalho, o funcionamento dessa CPI. Nós estamos trabalhando sério. Às vezes ficamos noite adentro, examinando cada denúncia, papel e mais papel, tudo para trazer às claras a nossa sociedade. Porque, ultimamente, a nossa política a nível Brasil, vamos colocar no mundo, está tão desacreditada que quando se fala em CPI, as pessoas logo pensam, mais uma lá a da Petrobras, lá a do pré-sal, como é que está isso, como é que está aquilo. Muitas pessoas nos perguntam, o que foi feito do pré-sal? Como é que está a CPI lá da Petrobras? Aí, para chegar até nós, CPI da Folha, CPI do Parque do Gaúcho. Então, nós queremos mostrar aqui na ponta Bagé, que a nossa CPI, ela não está apenas no teórico, nós temos a prática também. Não sei se você notou, quando o vereador Edmar falou a respeito dos dados que ele tem da CPI, o gesto de mão dele foi alguma coisa assim. Exato. É isso? Exatamente. É um dicionário? É um dicionário. Vamos colocar assim, um dicionário que se encontra no... Do velho Aurélio Buarque de Holanda, aquele? Exatamente. É isso, exatamente. Essa é a quantidade de denúncias que a comissão tem. E pelo pouco que nós já temos dentro da CPI... Denúncias não, depoimentos. Depoimentos, exato. É denúncia. Entre denúncia e depoimento, até o que nós temos de material até agora, já nos leva a ser audaciosos em convocar, em criar e já apresentar esse pré-relatório, pelo que nós já temos até então, de irregularidades que nós apontamos. Embora foram poucas as oitivas, nós já temos bastante material para já apresentar um pré-relatório para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Vereador Omar, o senhor falou que o governo, ao receber a denúncia, né, que formou a CPI e tudo mais, já levou para a promotoria pública. Isso significa dizer também que o governo olhou ali e disse, opa, aqui tem irregularidade, eu vou sanar isso. Quer dizer, o governo já está sanando essas coisas? Exatamente, como eu disse, né, existe hoje uma equipe na prefeitura, composta por aquelas secretarias que eu nominei aqui, as 3 secretarias, né, mais o controle interno do município, a Procuradoria Jurídica do município, trabalhando, né, para ver essas questões. Porque nós observamos, Benfica e população de Bagé, que essa prática de conceder FGs para funcionários que estão ocupando um cargo não correspondente à secretaria oriunda daquele FG, ela já existe de longa data, né? Isso, para quem mais ou menos conhece como funciona, isso é uma história muito antiga, na Exatamente, verdade, né? Existiu em governos anteriores ao Partido dos Trabalhadores, no governo do prefeito Azambuja, no governo do prefeito Vargas e no governo do prefeito Mainardi e no governo do prefeito Dudu, né? Recebemos, vereador Edmar, alguns funcionários já de outros governos com esses FGs, enfim, né? E como eu disse, essa documentação toda, por iniciativa da própria prefeitura, já foi protocolada no Ministério Público. Queremos avançar. O que eu não entendo, né, e mais uma vez quero ressaltar aqui a questão do pré-relatório, e o vereador Edmar, com muita propriedade... Continua sendo uma criatura estranha esse pré-relatório. Né, o vereador Edmar, presidente da comissão, diz, né, que o objetivo é de tornar isso público à comunidade. Esse é o nosso interesse também. Mas o que me causa
estranheza é que hoje, tanto a CPI da Folha quanto a CPI do Parque do Gaúcho, ela impede, né, os órgãos de imprensa do nosso município de participarem e acompanhar a CPI. Né? Isso aí nos deixa, se é vontade da CPI que as coisas sejam transparentes, por que a imprensa não acompanhar e não fazer o relato para a comunidade do andamento dessas questões? Né? Nós somos contrários a essa determinação, nós queremos, né, quanto mais a população acompanhar o que está acontecendo nesta casa, com certeza isso colabora com a democracia, colabora com a transparência. E, né, queremos, né, que esse pré-relatório, então, venha a colaborar com essa questão toda, mas eu não vejo, né, como que vai colaborar, porque nós só vamos poder votar, então, ou apreciar o relatório final da CPI, né, com a conclusão final da CPI. Se eu entendi bem, um dos argumentos da administração municipal, desculpa, é que existem situações, por exemplo, de desvios de função, que vêm de há muito tempo. Ou seja, não foi o governo Eduardo Colombo que criou. Essa é uma das linhas de argumento? Exatamente, nós estamos trabalhando, né, e essa nova equipe, que eu volto a dizer, que já está trabalhando para organizar essa função dentro da prefeitura, relocando os FGs, né, porque é uma atribuição do Poder Executivo, e isso já está sendo feita. Né? Então, o prefeito Dudu, a equipe da prefeitura está trabalhando nessa questão, né, já para sanar qualquer irregularidade que venha, né, porventura ter. Vereador Edmar, desvio de função na administração pública de maneira geral é algo meio comum. Quem mais ou menos convive, está próximo, sabe disso. Até pelo andar do tempo e da administração vão acontecendo os desvios de função. Eu lhe pergunto o seguinte: essa pilha de denúncias que tem são apenas desvios de função ou tem outro tipo de denúncia? Me fica, como colocou o vereador Omar, é um vício que já vem de anos. E que nós vamos, através da CPI, travar, vamos embarreirá-lo aqui, para que as próximas administrações futuras não venham passar pelo que os governos do para trás estão passando. Então, muito se fala aqui nessa casa do passado. O passado. Por que se fala tanto do passado? Por que hoje nós colhemos as mazelas do passado? Porque pessoas do passado, e eu quero atribuir aos vereadores do passado, que fizeram vistas grossas e foram deixando passar, de governo para governo. De forma alguma eu estou aqui criticando o governo Dudu, estou dizendo que ele é o culpado. Não, ele não é o culpado. Ele tem que dar graças a Deus que essa CPI está sendo instaurada para evitar futuros problemas administrativos. Então, o que nós temos nessas denúncias são desvios de função, FGs irregulares, pessoas com convocações irregulares. Então, é uma coisa absurda. Então, o governo Dudu, ele tem que agradecer, vamos assim colocar, você bem pragmático, ele tem que agradecer essa CPI, que daqui para frente vai fazer com que os próximos governos venham observar mais os seus administradores. Porque o prefeito, ele não pode estar na prefeitura e ao mesmo tempo estar controlando uma secretaria que tem lá 100 e poucos funcionários. Cabe ali, quem está auxiliando ele, fazer a coisa andar corretamente, direitamente. Então, nada mais é a importância dessa CPI de nós legalizarmos e moralizarmos o nosso funcionalismo e também passar para a nossa sociedade uma imagem política limpa, transparente. Tem aí a lei da ficha limpa. Então, é a mesma coisa. Queremos trazer ficha limpa para os políticos, ficha limpa para o funcionalismo público. Porque amanhã ou depois, eu costumo dizer que tudo que começa errado, termina errado. Se tu quer que uma coisa termine bem, tu tem que começar ela bem. E é isso que nós queremos através dessa CPI. Começar
um governo diferente, um governo limpo, transparente, legalizado, dentro da ética, dentro da moralidade. Então, por isso que eu te falei, há muitas irregularidades, é desvio de função, FGs errados. Para te ter uma ideia, eu não vou aqui expor o nome de nenhum dos funcionários que a gente ouviu. Funcionário que recebe um FG, que ele não sabe de onde que é, quanto que é e aonde ele está lotado. Ele está lotado numa função, mas está desempenhando outra. Então, isso já caracteriza um desvio de função. E que o vereador Omar tenha conhecimento que já há algum tempo atrás já for apontado pelo Tribunal de Contas. Mas, como eu falei, os governos anteriores foram fazendo vistas grossas, foram colocando para baixo do tapete e hoje o tapete não está mais suportando de tanto que está a altura elevada. Essas situações que a gente chama de desvios de função e, de certa maneira, até entende como natural, como parte do processo de tanto que acontece e de tanto que a gente vê acontecer. Mas, por exemplo, esses dois funcionários aqui que foram ouvidos pela CPI na segunda-feira, o senhor informou que eles recebem funções gratificadas sem exercer os cargos. Aí a questão já não resvala para algo mais grave? Resvala, porque um funcionário que nós ouvimos aqui, ele está lotado, nem ele sabia. Está aqui, dia 8 de agosto, tá aqui. Portaria dele, 19 de fevereiro de 2010. Concede função gratificada a contar no período de 1 de 2 de 2010, FG4. E ele está numa função de FG6. Já está errado. De responsável pelo serviço de parques e jardim. E ele está lotado, pasme, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. De parques e jardins ele não está tratando? Não está. Então não tem nada a ver parques e jardim com desenvolvimento econômico. Já está aí duas irregularidades. Começa por FG e depois vai para a secretaria que ele está lotado. Está aqui, ó. Tu pode ver SMAL, que é a secretaria que cuida de parques e jardins. Tá? A convocação de 70% ao servidor, o nome tal. O cargo dele é veterinário. Já está errado. E ele está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Que não tem nada a ver com Não tem nada a ver com veterinária, nem tampouco com a SMAL, que trata de parques e jardim. É uma das irregularidades que nós encontramos aqui. A expectativa que o senhor tem, que a oposição, digamos assim, tem, é que a promotoria pública pegue esses casos e faça o que exatamente? Que o mais breve possível o nosso Tribunal de Contas, como também a nossa promotoria, o mais breve possível, ele tomando ciência disso aqui, eles iam tomar as providências necessárias. Porque eu creio que já existe no Ministério Público as mesmas denúncias, que não foram levadas por nós, vereadores, e nem tampouco pela CPI. Os próprios colegas, funcionários foram lá e levaram. Então, já está... O que é muito comum também. Exatamente. Né? Por isso que eu tenho pedido o nosso judiciário, a nossa promotoria, que eles não venham ser partidário. Que a nossa promotoria, o nosso judiciário, venha zelar e venha pleitear apenas o que rege a lei, independente de partido, independente de bandeira. Nós não podemos fazer acontecer, Benfica, vereador Omar, como aquele caso do menino Bernardo. Existia várias entradas de ocorrência, pedidos de ajuda do Ministério Público. Um caso, mas eu estou dando um exemplo. Sim. O judiciário tem culpa na morte daquele menino. Tem culpa. Não foi só o pai, a madrasta e a colega que mataram o menino. O judiciário, o conselho tutelar mataram aquele garoto. Porque ele, quantas vezes, ele pessoalmente, ele foi lá pedir proteção. Fizeram vista grossa. E agora, quem que vai julgar? Quem que vai investigar aquele judiciário? Então, o mesmo eu não quero, nós não queremos que aconteça na nossa cidade de Bagé. Mais uma vez, o judiciário já tem essas denúncias, a CPI vai levar mais uma vez esse material e vai pedir que seja tomada providências dentro das leis, dentro dos trâmites legais. É isso que a CPI quer. Vereador Omar, dentro desse cenário, como é que a administração municipal vê essa intenção e esse movimento? Como é que ela pretende agir em relação a isso? Quero concordar aqui com o vereador Edmar
quando ele diz a respeito que, em relação ao Ministério Público, em relação ao Judiciário, de não partidarizar as decisões tomadas tanto por um órgão quanto o outro, né? As duas instituições, o Ministério Público e o Judiciário. Nós temos esse entendimento também, somos favoráveis a isso, que a lei prevaleça a questões relacionadas a partidos, as questões relacionadas à ideologia. O que nós queremos é que a lei, né, seja feita. Tanto é, né, como eu disse no início do programa aqui, que o próprio Poder Executivo levou até o Ministério Público as denúncias feitas, né, pelo comando de greve. Então nós temos sim, Benfica, e população que assiste à TV Câmara, nós temos sim, o prefeito Dudu tem essa preocupação que os fatos sejam apurados e que os equívocos sejam refeitos, né, para que não tenhamos mais equívocos, se assim for detectado, no Poder Executivo. Essa é a vontade dos vereadores, né, que compõem a base do governo, essa é a vontade do próprio Poder Executivo. Nós temos esse entendimento, né? Tanto quero reiterar aqui mais uma vez, que nós votamos a favor das duas CPIs e compomos essas CPIs e estamos trabalhando para que tudo que foi colocado, todas as denúncias feitas sejam esclarecidas e para que a intenção nossa, para que o Poder Público Municipal possa cada vez mais atender a população do nosso município em todas as áreas que vem atendendo, né? E cada vez nós observamos o esforço dos nossos secretários avançando na saúde, avançando na educação, avançando na infraestrutura do nosso município, e nós queremos isso, né? Que o poder público possa cada vez mais, através de um esforço conjunto, poder prestar esse serviço à comunidade, que esse é o seu objetivo, que esse é o, né, para isso que existe o Poder Executivo, para dar conta de todas as políticas que vão ao encontro das pessoas aqui no nosso município, para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. O prefeito Dudu, junto com seus secretários, vem se esforçando para isso e acredito que vem respondendo de forma significativa, dando esse atendimento, esse bom atendimento à comunidade de Bagé, e é isso que nós queremos, que nós possamos cada vez mais avançar e construir todos juntos, junto com o Poder Legislativo, também uma cidade bem melhor. Eu vou chamar a atenção, porque me chamou a atenção, na manifestação dos dois vereadores, uma preocupação que eles colocaram. E me chamou a atenção porque os dois tiveram, parecem olhar a questão da mesma forma. O senhor falou em esperar que a promotoria pública e a justiça não enxerguem a questão e não julguem a questão de um ponto de vista político-partidário, ou seja, que não tomem, que sejam imparciais. O vereador Omar disse exatamente a mesma coisa. O que eu quero colocar é o seguinte: por que mesmo que existe essa preocupação? Benfica, existe. Vou lhe perguntar depois, vereador Omar. Existe a preocupação pelo seguinte: a política ela não é feita apenas de um órgão, de dois órgãos, o Legislativo e o Executivo. E nós presenciamos aqui nessa casa, o vereador Omar há de convir comigo, e diz que enviaram denúncias ao Ministério Público, à promotoria, denúncias que foram até mesmo comprovadas verídicas, denúncia essa contra o Poder Executivo. Vereador de oposição, não estou falando de mim. Eu não sou oposição, não sou situação. O senhor é independente, né? Eu sou independente. Uma declaração independente. O que eu quero colocar, vereador Omar, e Benfica, e os amigos da TV Câmara, amigos de Bagé, o que aconteceu? Vários vereadores da oposição protocolaram denúncias contra o Executivo e que ficaram sem resposta. E também, quando o Executivo se manifestou, contra, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, pedindo uma liminar para não sei o que da CPI, pedindo mandato de segurança da CPI. Eu fiquei com medo. Contra a CPI, né? Contra a CPI, exatamente. Eu fiquei com medo. Mas ainda bem que numa pronúncia minha aqui na tribuna, eu creio que o Poder Executivo, a promotoria e o Judiciário tomaram ciência e retiraram a liminar pedindo mandato de segurança contra a CPI.
Naquela hora eu fiquei com medo, por isso que eu me pronunciei na tribuna pedindo a imparcialidade deles. Então nós temos esses 2 pontos aí. O vereador Omar sabe do que nós estamos falando, vereadores da oposição que fizeram denúncias contra o Poder Executivo com provas concludentes, apresentadas aqui no plenário, numa sessão, né, e que não deu em nada. Não deu em nada. Então, isso mostra o quê? Que não podemos ser partidários. Temos que ter posição e fazer cumprir a lei, independente de partido, independente de classe, se é contra o governador, se é contra o presidente, não importa. A justiça, ela tem que prevalecer. E como eu coloquei, se não prevalecer no âmbito municipal, meu caro, vamos à estadual. Se não prevalecer na estadual, nós temos o último recurso, que é o federal. Alguma esfera vai ter que se manifestar. Porque a grande questão neste assunto é que tanto a promotoria pública quanto a justiça como um todo, como instituição, ela tem que ser essencialmente imparcial. Exatamente. Por isso que me chamou a atenção. Exatamente, para que não venha prejudicar o bem-estar e a qualidade de vida de uma cidade, né? Sem dúvida. Vereador Omar, a sua preocupação em relação ao assunto, que o levou a dizer que também espera, né, uma imparcialidade da justiça e da promotoria. Bom, nós temos hoje, Benfica, na questão, né, do Supremo Tribunal Federal, algo que nós questionamos, né, o julgamento que foi feito em relação a algumas pessoas que foram, né, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, que nós entendemos como um julgamento político. Isso se refere a Mensalão, José Dirceu, etc. Exatamente, até mesmo porque, né, outras questões que o Supremo julgou quase do mesmo teor ou do teor igual ao que foi julgado em relação a essas pessoas que tu relacionas agora, né, não tiveram o mesmo peso, né, que essas pessoas aí que foram julgadas e foram condenadas tiveram. Então nós questionamos isso também, por 2 pesos e 2 medidas. Porque para certas pessoas que cometeram o mesmo delito, vamos dizer assim, teve um julgamento e para outras pessoas também teve um julgamento diferente. Um privilégio, né, vereador? Exatamente. Um privilégio, né? Então nós queremos... O senhor está repetindo, me parece, uma posição, uma leitura que o PT nacional faz, no sentido de que a justiça, no caso do Mensalão, pelo menos, foi parcial, foi partidária, digamos assim. Não partidária não, mas teve lado. Sim, né? não só... Tratou politicamente. Não só, Benfica, o PT, mas juristas renomados, desembarcadores, têm esse entendimento. Esse não é uma posição, uma opinião do Partido dos Trabalhadores, mas sim da própria lei, né? Tanto é que está aí, né, para quem quiser observar, a questão em São Paulo, questões de corrupção que foram aprovadas, que foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, não teve a mesma agilidade do Supremo, né, de partidos que são oposição ao PT, podemos dizer a questão do PSDB em relação à construção do metrô de São Paulo, né, indícios graves de corrupção muito significativa, apontados por órgãos internacionais até, de empresas fora do Brasil, né, isso aí foi noticiado, talvez não na mesma proporcionalidade que foi a questão do Mensalão, que nós queremos aqui também ressaltar que não somos a favor de pessoas corruptas, mesmo que elas sejam do nosso partido, né, do Partido dos Trabalhadores, mas que tenham um peso e uma medida só. A preocupação do vereador Edmar é a mesma nossa preocupação, para que não seja feita a partidarização ou tenham pesos e medidas diferentes tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Ok. Vereador Edmar, numa das suas declarações o senhor diz que espera ou está convencido que os trabalhos devem culminar em uma ação processante. O que é isso exatamente? Após a apresentação do relatório final, espera-se que seja instaurado um inquérito. Aí entra a CPI processante, que vai levar ao processo. Uma nova CPI, formada aqui na Câmara, exatamente, vereadores. Mais ou menos como funciona uma CPI. Exato. Né? É uma CPI investigatória no nosso, né? Essa aqui está dentro agora. Após apurar as irregularidades, o relatório,
abre-se uma CPI processante que vai levar a processo, a cassação, até mesmo a cadeia. Como o caso aconteceu com o Mensalão lá em Brasília. Houve primeiro uma CPI investigatória, investigando. Depois abriu-se uma CPI processante. A mesma coisa está acontecendo com a Petrobras, com o metrô, os trens em São Paulo. Então, o desfecho de tudo isso aí, que vai levar, se há condenado a cumprir o que tem que cumprir, é a CPI processante. Vereador Omar, aí tem uma conta a fazer. Para acontecer uma CPI, uma ação processante, uma CPI processante, isso tem que ser aprovado em plenário. E, neste momento, o PT está em minoria. Preocupante? Olha, nós queremos que todas essas questões elas venham, né, ser desenroladas da melhor maneira possível. Como eu disse, essa documentação toda, né, relacionada à questão da folha, ela já está com o Ministério Público, encaminhada pela própria Prefeitura, pelo próprio Poder Executivo. E hoje, por sermos minoria aqui nessa casa, eu não vejo problema nenhum das questões as questões de justiça, né, que eu acredito que não tenha maiores consequências nessa questão da folha, né, eu quero deixar bem claro nessa questão da folha, porque se houvesse, o Ministério Público já teria se manifestado, porque já está com todas essas questões aí. Acredito que, vamos esperar. Essa processante não depende da justiça, isso aqui. Não, assim, vamos esperar, exatamente, mas uma coisa, né, no meu entendimento, tem a ver com a outra. No momento que, se não houver irregularidade, né, acho que não existe irregularidade mais contundente, que seja preciso uma comissão processante, né, acredito que os vereadores, mesmo sendo de oposição, vão entender e vão ter o melhor encaminhamento em relação a essa questão aí, né. Acredito, é opinião minha particular, né? Não discutimos isso a nível de governo nem com a bancada de base do governo, mas acredito que não seja necessário esse encaminhamento por essa casa. Vereador Edmar, aparentemente o raciocínio da CPI está, num próximo passo, uma ação processante, no passo seguinte, o impeachment do prefeito? Exatamente, já quase 20 mil assinaturas, está em 17 mil ou 18 mil assinaturas, colhida pelo comando de greve, pelo funcionário público. E junto com essa processante irá entrar o pedido de impeachment do prefeito. E então, vereador Omar, e o PT continua tendo minoria na Câmara com tudo isso acontecendo? Ainda acredito, Benfica e vereador Edmar, que vá ter um entendimento dessa casa, né, até porque nosso mandato, que eu digo o mandato do prefeito Dudu, que conquistou nas urnas, né, com mais de 60% da população concedendo um segundo mandato para dirigir o nosso município, e vários avanços na área da educação, né, na área da assistência social, na área da infraestrutura. Hoje o vereador Paulinho Pareira, que está à frente da Esmal, está com um trabalho muito forte nos bairros, no centro da cidade, revitalizou o nosso centro da cidade aqui através de pintura no meio-fio, os meios-fios através de limpeza no centro da cidade, e agora estamos nos bairros, né, trabalhando. Acredito que esse mandato do prefeito Dudu, ele vai sim ser levado até o fim, porque não é uma vontade do vereador Omar, não é uma vontade do vereador Edmar, mas sim foi uma vontade da população de Bagé, que concedeu esse segundo com mais de 60% de aprovação. Então, eu tenho plena convicção que o nosso governo chegará, sim, o prefeito Dudu chegará até o fim, realizando esse montante de obras em todas as áreas, como eu disse, buscando uma melhoria para todas as pessoas do nosso município. Ok, apenas para encerrar, vereador Edmar, o próximo passo da CPI, então, é na próxima segunda, cerca de 10 testemunhos, 10 depoimentos nós vamos ouvir. Então nós vamos começar às 4h30, vamos adentrar noite adentro, para que possamos ouvir as últimas pessoas. São em torno de 10 pessoas
que nós vamos estar ouvindo para poder, então, já confeccionar esse pré-relatório e encaminharmos ao plenário na quinta-feira. Queremos, contudo, já na quinta-feira, colocar em votação aqui, contando com o apoio dos nossos edis, para que possamos, então, trazer uma resposta à sociedade e encerrar. Se há irregularidade, vai ser apontado. Se não há, culpados vão aparecer. Então, é esse o passo que nós damos. Então, só em questão ao impeachment, Batista e vereador Mar, eu lembro, eu era jovem, garoto, adolescente, quando foi cassado o presidente Collor. Ele também se elegeu com a maioria, e o mesmo que o colocou, o tirou. A mesma proporção que exaltou e enalteceu ele, foi o mesmo que tirou ele. Então nós já estamos aí, não estamos falando de 17 assinaturas, estamos falando de quase 20 mil assinaturas. Essa nada mais é do que um clamor, uma voz do povo. Então, só tenho que te agradecer. Muito bem, então, o programa Pontos de Vista destacou esta semana a CPI da Folha, chamada CPI da Folha, entrevistando o presidente da CPI, o vereador Edmar Fagundes, e entrevistando o Omar Gani, que além de líder do governo, também integra os trabalhos desta comissão. Muito obrigado pela sua atenção. TV Câmara de Bagé apresentou Pontos de Vista.